Professor Cedric Johnson é professor de Black Studies and Political Science na Universidade de Illinois, em Chicago. Sua pesquisa inclui pensamento político afro-americano, política neoliberal e análise de classe e raça. Seu livro mais recente é After Black Lives Matter, Policing and Anti-Capitalist Struggle. Seus textos aparecem em mídias como Labor Studies, Catalyst, Dissent, Non-Site, Jacobin, New Labour Forum, Perspectives on Politics and Historical Materialism. Em 2008, o professor Cedric Johnson foi nomeado John Garlock Labour Educator of the Year pela Rochester Central Labour Council. E ele é membro da UIC, United Faculty. Do meu lado direito está a professora Vlamira Ribeiro de Albuquerque, é professora de História do Brasil do Departamento de História e da linha de pesquisa Escravidão e Invenção da Liberdade da Universidade Federal da Bahia. Ela orienta pesquisa sobre emancipação, abolição, racialização e pós-abolição no Brasil. Entre 2016 e 2018, ela coordenou o programa de pós-graduação em História na Universidade Federal da Bahia, mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, e ela fez um pós-doutorado na modalidade estágio sênior no Latin American Studies na Universidade de Harvard. Foi contemplada com bolsa Tinker Visiting Professor na Universidade de Chicago e com bolsa Fulbright ocupou a cátedra Ruth Cardoso na Georgetown University. Dentre as suas principais publicações estão Algazarra nas Ruas, Comemorações da Independência na Bahia, O Jogo da Dissimulação, Abolição e Cidadania Negra no Brasil, uma história da cultura afro-brasileira, que recebeu o Prêmio Jabuti. Ela é a atual superintendente de Relações Internacionais, também da Universidade Federal da Bahia, e membro do comitê assessor da área de História do CNPq. Bom, aqui à minha esquerda, o professor Hurion Soares Melo, é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, pesquisador associado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, investigador principal do CC e SEBRAP, também é investigador principal do projeto temático da FAPESP, Crises da Democracia, Teoria Crítica e Diagnóstico do Tempo Presente, e também investigador principal do Maria Sibylla Merian Center, Conviviality and Inequality in Latin America, MESILA. Também é pesquisador associado do Núcleo Direito e Democracia no SEBRAP e coordenador do Grupo de Pesquisa Política e Teoria Crítica na USP. Coordenador da coleção Habermas, pela editora Unesp, e desenvolve pesquisa nas áreas de teoria política, teoria social, especialmente nos temas de teoria crítica, marxismo, teoria política, teoria da democracia, esfera pública, luta por reconhecimento, teoria feminista, racismo e antirracismo. Então, agora eu vou convidar o professor Cedric para fazer a sua fala. So, Professor Cedric, please, you can start your presentation. Okay, thank you so much. Muito obrigado, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Infelizmente, eu não pude compartilhar os meus slides. Eu tinha alguns slides aqui, mas eu tive dificuldade de mostrar os slides. Então, eu vou apenas fazer uma apresentação oral. O título da apresentação é a refacção neoliberal de Nova Orleans, 20 anos depois do Katrina. Não são exatamente 20 anos após o desastre do Katrina. Esse momento vai ser celebrado no ano que vem, 20 anos do Katrina. Eu gostaria de falar de algumas formas populares de pensar nesse desastre ali após os primeiros anos. E vou falar um pouquinho também
sobre como as políticas que surgiram foram uma forma de criticar o que estava acontecendo, de interpretar essa crise. Isso acaba se tornando conectado a uma abordagem neoliberal de construção, de reconstrução. O racismo desempenhou um papel importante nas limitações à resposta ao desastre, né? Quem morreu, quem ficou isolado na cidade. Isso foi inadequado como forma de pensar nos processos de neoliberalização, que deram forma ao desastre no curto prazo, mas também transformaram em Nova Orleans na cidade mais neoliberal dos Estados Unidos. Algumas questões básicas. Eu queria ter os slides, porque ficaria claro visualmente os meus comentários. Quando a gente pensa no Katrina, foi em agosto de 2005, 29 de agosto. E não foi um desastre natural, né? Foi um evento meteorológico, mas a escala da destruição, a escala das mortes, dos danos causados foram consequência do planejamento capitalista e das políticas públicas conduzidas. A maior parte dos moradores de Nova Orleans, em poucos anos, começaram a se referir ao desastre do Katrina como a enchente federal, porque queriam culpar George Bush, o governo federal, pelos fracassos, pelas falhas durante a emergência inicial. Cerca de 1.800 pessoas morreram como resultado do Katrina. Os números devem ser mais altos, porque muita gente morreu nas semanas e meses depois. Algumas pessoas morreram depois de terem sido evacuadas para Houston, para Atlanta, para outras cidades. Então, se a pessoa tinha uma doença pré-existente, por exemplo, essa doença foi complicada como resultado desse processo de evacuação, de estresse causado pelo desastre. Foi uma das grandes migrações em massa de população americana desde 1930, desde as grandes migrações da década de 30. Então, foi um evento muito drástico. É importante lembrar que o desastre real aconteceu depois daquele espetáculo, depois do fim da cobertura de televisão, depois de que os cidadãos americanos tinham seguido em frente para falar de outras coisas que achavam que eram mais importantes. Aí começou o desastre real em Nova Orleans. E eu queria falar de algumas questões importantes em relação a isso. Bom, conforme eu falei no início, a ideia de que o problema era um problema de racismo da administração do governo Bush ou racismo estrutural na sociedade, essa é uma forma predominante de se referir a esse desastre. O rapper Kanye West, ele interrompeu uma transmissão de televisão uma semana depois do Katrina. E, num dado momento, ele disse: Bush não liga para os negros. Foi um momento muito potente. O Kanye West, nem sempre ele tinha sido uma pessoa muito progressista politicamente, mas naquele momento ele deu voz a muitas pessoas. Quando a gente vê as imagens das pessoas que estavam ali no Superdome, pessoas que estavam ali em cima do telhado da casa, sacudindo bandeiras e pedindo ajuda, a maior parte das pessoas nessas imagens eram pessoas negras. Então, ficou muito claro que isso era um problema de desigualdades de longa data na vida americana e não só um evento meteorológico. Infelizmente, isso não bastou como explicação. Acho que depois de um tempo, algumas pessoas começaram a indicar as limitações. A primeira pessoa a fazer isso foi Adolf Jr., um cientista político que acabou de se aposentar na Universidade da Pensilvânia. E o Adolf, em alguns artigos publicados em revistas progressistas de esquerda, ele disse que havia uma característica de classe nesse desastre. Quando a gente olha para a evacuação, que foi baseada nesse contrafluxo,
todas as estradas são feitas para ir para fora da cidade, para que você consiga movimentar bastante gente num curto espaço de tempo. Esse plano funcionou para as pessoas de uma determinada classe, de uma determinada posição social. Então, se você é dono de carro, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um cartão de crédito, uma poupança, se você é uma pessoa que tem uma rede social que vai além de Nova Orleans, alguém que possa te ajudar fora da cidade, você consegue evacuar a cidade. Muitos parentes meus, amigos meus, pessoas negras de classe média, conseguiram aproveitar essa rota de evacuação para milhares de pessoas que não tinham carros, pessoas que dependiam de transporte público, pessoas que não têm cartão de crédito e muitas pessoas que dependem da assistência pública. No início de setembro, as pessoas iam receber o pagamento em setembro. Muitas pessoas ficaram presas em Nova Orleans e não conseguiram evacuar. Então, o Adolf foi um dos primeiros a indicar essa característica de classe. Mas os argumentos dele se tornaram uma forma importante de pensar nesse desastre, sobretudo na reconstrução da cidade. O que surgiu nos meses e anos subsequentes é esse casamento, essa preocupação entre trazer de volta a população negra da cidade, que havia se espalhado pelos 50 estados do país, trazer essa população de volta, porque essas pessoas eram vistas como fundamentais para a indústria do turismo. A contribuição das pessoas negras para Nova Orleans, para aquela tradição de paradas, de carnaval, de cozinha e da música. É uma contribuição imensa. Então, a ideia é que não dá para ter Nova Orleans de novo sem essa população negra. Muitas pessoas aproveitaram isso. Ao mesmo tempo, a cidade entrou numa reconstrução que favoreceu grandes donos de terras e pessoas que tinham casa própria, mas respeitou totalmente quem paga aluguel na cidade. Isso é um problema. No curto prazo, também houve um movimento de todo tipo de instituição pública que era a coluna central. Por exemplo, hospitais gratuitos foram fechados, as escolas públicas da cidade foram fechadas. Funcionários públicos foram demitidos. E ao fechar as escolas públicas e a demissão de muitas mulheres negras que eram professoras nessas escolas. Então, isso teve um objetivo imediato de reduzir o tamanho do governo, e entrar nesse caminho neoliberal, mas também teve o efeito de se livrar da oposição, porque os professores sindicalizados, funcionários públicos sindicalizados, locatários e pessoas que se opunham a esse regime, essas pessoas se dispersaram e não conseguiram voltar à cidade, porque a base da sua vida na cidade havia sido retirada. Então, pensando nisso, a prefeitura começou um processo não só de construção baseada em imóveis, mas também começaram a privatizar o sistema de saúde. Começou a criar o primeiro sistema de escolas particulares das escolas. As escolas foram todas privatizadas. E um foco aqui é a demolição maciça de moradias sociais na cidade. Isso teve um impacto de criar uma cidade que, no final das contas, ela é mais branca do que era antes do Katrina, ela é mais rica do que era antes do Katrina, ela ainda é majoritariamente negra, mas tem menos pessoas negras do que antes. É um lugar com menos crianças também. Tem menos crianças em Nova Orleans hoje. E é um lugar que tem problemas sérios em termos de acesso à moradia. Esse problema persiste até hoje. Nos primeiros 5 anos depois do Katrina, houve mais de 1 milhão de voluntários que vieram para a cidade para ajudar com a reconstrução. Vieram de vários lugares do país. Eu consegui levar alguns grupos de estudantes para lá e foi muito interessante para eles como experiência educacional. O lado ruim é que os voluntários também ajudaram a reforçar essa reconstrução baseada em imóveis, ajudaram a aumentar o poder das pessoas que eram proprietárias de casas próprias, trabalhando com essas organizações, ajudaram a reconstruir as casas, mas não trabalharam em prédios de moradia social.
que seriam alugados, né, ocupados por locatários. Os voluntários também exercitaram uma pressão para baixo nos salários, né, porque se a gente pensar nos trabalhadores da construção civil, mais de metade desses trabalhadores da construção civil depois do Katrina eram pessoas sem documentos, era uma população muito vulnerável, sujeita a todo tipo de exploração e até de violência, né, após o desastre. Então, esses voluntários, eles se tornaram a primeira face da reconstrução. Depois disso, outras celebridades entraram em cena para ajudar com a reconstrução da cidade. A celebridade mais popular foi o Brad Pitt, o ator conhecido que esteve lá trabalhando num filme, O Curioso Caso de Benjamin Button. O que ele fez? Ele se responsabilizou por reconstruir mais de 100 casas num bairro de Nova Orleans, que é um bairro majoritariamente negro da cidade. É também um dos bairros que tem as mais altas taxas de pessoas negras proprietárias de casas, mas também é um bairro pobre. Então, era um espaço perfeito para ele começar esse trabalho. E ele construiu, sim, casas muito interessantes. Eu queria mostrar para você as imagens das casas. A maior parte dessas casas era importante, foram pioneiras num estado como Louisiana, porque essas casas trouxeram, por exemplo, energia verde. Elas tinham painéis de energia solar, coletavam água da chuva, umas coisas que não eram nem mencionadas no estado antes desse desastre. Então, nesse sentido, foi uma adição bem-vinda. O problema foi o foco só nos proprietários e não nos locatários. Por que não se pensava em milhares de pessoas da cidade que queriam voltar para a cidade, queriam voltar para os seus empregos? Só que essas pessoas não foram o foco desses projetos glamourosos como o do Brad Pitt. Houve alguns problemas também com essa fundação Make It Right do Brad Pitt, porque faz só 20 anos, mas há grandes artigos na imprensa sobre como essas casas sofreram com mofo, com estruturas que acabaram caindo, sistemas falhos, outros problemas. Esses proprietários de casa, que ainda são da classe trabalhadora, eles não têm renda para substituir um painel solar, por exemplo, se for necessário. Então, de certa forma, era um projeto glamouroso, é uma imagem bonita de reconstrução, mas quando a gente olha agora, 20 anos depois, isso não cumpriu a promessa que foi feita na época. O Brad Pitt e outras pessoas também negligenciaram um outro movimento que aconteceu na cidade na época, que foi uma tentativa de destruir os últimos complexos de moradia pública que restavam na cidade. Era o projeto Lafitte, de moradia pública, o St. Bernard, o que era o Callio, era chamado assim, era um sistema de moradia pública, e o Iberville, bem ali perto daquele bairro francês, que é o bairro turístico no centro da cidade. Esses complexos de moradia pública, eles haviam sido marcos de transformação durante o governo Clinton. O Clinton criou o Hope Six, que era uma política pública que dava dinheiro para os estados, transferia dinheiro para eles demolirem e redesenvolverem essas moradias públicas vendidos para moradores de classe média e outras pessoas. E o que é interessante nesses complexos de moradia pública é que eles eram ocupados, eles ocuparam bairros que eram valorizados pelo mercado imobiliário. Então, depois do Katrina, foi uma oportunidade. Essas pessoas tinham ido embora, tinham evacuado a cidade. Essas pessoas não conseguiam mais voltar para os apartamentos, não conseguiram mais voltar a morar nesses lugares. Então, foi o que a gente chama de tempestade perfeita. Os políticos de Nova Orleans, assim como proprietários de imóveis, tinham clareza sobre o que eles queriam depois do desastre. Muitos falavam de forma muito franca, eles falavam em limpar a cidade. Teve um cara especificamente, um político de Louisiana, ele falou, a gente não conseguia limpar
o sistema de moradias públicas, mas Deus fez isso. Então, esse triunfalismo depois do Katrina. As elites locais finalmente conseguiram fazer o que queriam porque a oposição tinha ido embora. Então, houve algumas tentativas de salvar essas moradias públicas, mas não foi possível. Havia também um público em Nova Orleans que queria ver algo melhor, moradias públicas que não estavam boas, em bom estado. Elas tinham se tornado guetos ou favelas, lugares onde há uma taxa de criminalidade. Então, para algumas das ideias, era simplesmente varrer as moradias públicas e começar do zero. Só que os efeitos foram desastrosos para milhares de moradores da cidade. Hoje em dia, na cidade, não nesses 4 complexos que foram destruídos. Hoje a gente tem uma cidade em que a gentrificação avança rapidamente. Todo mundo ali tem consciência disso. A gente também teve uma explosão de apartamentos de aluguel que estão vazios. Na verdade, agora estão sendo usados para Airbnb, para férias, estão sendo usados para empresas e não para moradores locais. E há dificuldade de limitar esse uso desses apartamentos para férias, para aluguel de férias. Então, há situações em que as pessoas acham que aquilo não é mais nenhum bairro. Toda semana tem gente nova ali. Não há vizinhos constantes como era antes, né? Aqueles vizinhos que você conhece, como era antes do Katrina. E esses aluguéis de curto prazo tiraram muitos apartamentos do mercado imobiliário e contribuíram para aumentar os preços em toda a cidade. Então, as pessoas da classe trabalhadora mais pobres estão cada vez mais distantes do centro da cidade, mais distantes dos empregos onde elas trabalham. Muitas delas foram morar em outros guetos mais longe, né, nas periferias da cidade, como o que a gente chama de New Orleans East. No momento, tem uma situação em que entre 1/3 e 1/4 da população da cidade sofre com os custos de moradia. As pessoas precisam decidir se vão pagar uma atividade de lazer, né? Quanto que eu vou pagar no supermercado, mas como a gente sabe, essas necessidades vêm primeiro, né? Então, as pessoas estão tendo que restabelecer prioridades, porque senão não vão mais ter onde morar. Eu sei que passou 20 minutos já e eu sei que temos outros palestrantes que vão falar e queria abrir também para perguntas, mas eu queria só falar um pouquinho de um aspecto pessoal. Eu sou de Louisiana, não sou de Nova Orleans, mas eu cresci no sul de Louisiana. Os primeiros 22 anos da minha vida eu passei lá, no sul do estado. E Nova Orleans sempre foi um lugar muito afetivo para mim. É a capital cultural do sul da Louisiana. É um lugar diferente de qualquer outro nos Estados Unidos. Tem uma cultura única que nasceu dessa história longa de colonialismo francês, mas também espanhol. Tem uma grande presença africana no sul da Louisiana. Havia uma população escravizada que era maior do que a população branca. É um lugar único. Eu vou lá sempre que eu posso. Mas eu preciso dizer que quando eu visito a cidade, hoje em dia eu não gosto mais da cidade. A cidade não é mais a mesma. É uma cidade em que algumas tradições do carnaval, o Mardi Gras, né, continua, mas de um jeito que se transformou em commodity. Não tem tanto espaço para a gente contestar o poder da classe que é proprietária de terras, das grandes empresas, dos donos de hotéis, restaurantes para turistas, que impulsionam essa economia do turismo. Eles gostam de ter os negros de volta na cidade para oferecer serviços, né? Trabalhar em restaurantes, para tocar numa banda,
num carnaval que vai ser assistido pelos turistas, mas essas pessoas não têm o compromisso de criar uma cidade popular e democrática, que é o que a gente queria, que é o que a gente queria depois do desastre do Katrina. Então, eu ainda penso nisso e contribuo, ou tento contribuir para isso, porque é um grupo pequeno de pessoas nos Estados Unidos que, de fato, está olhando para Nova Orleans e falando dela nesse contexto do neoliberalismo, né, dessa política capitalista. Mas eu tenho muito afeto pela cidade, eu fico de coração partido quando eu vejo essa cidade, o que ela se tornou. Ela não é mais a cidade que eu amava quando eu era jovem. Talvez isso aconteça quando a gente fica mais velho, né? Eu vou parar por aqui, eu podia continuar falando um tempão, eu tinha alguns slides, teriam ajudado bastante, mas eu também quero ouvir os próximos palestrantes e estou animado para a conversa. Muito prazer estar aqui. Eu queria estar com vocês aí em São Paulo presencialmente. Olá a todos e a todas. Ficar por último, na última mesa, é aquela coisa de que a gente tem os ganhos, a gente tem o ganho e a gente tem o ônus também. O ônus é de conseguir manter a temperatura do evento, uma temperatura bastante alta, né, dada a qualidade das intervenções. Bom, eu vou falar um pouco. Primeiro, começar agradecendo a Camila e a toda a equipe do CCI pela oportunidade de estar aqui conversando com meus colegas de outra área, pela chance de sair da caixinha, né, dos historiadores e conseguir dialogar com o pessoal da ciência política, das ciências sociais. Isso é sempre um desafio bom, né, para a gente. E também ter a chance de ter parceiros, né, nesse mar de incertezas que mergulhamos nesses últimos 2 dias. Não que a gente não soubesse que o mundo está muito confuso e no vácuo, mas quando você ouve pesquisadores do calibre dos pesquisadores que ouvimos hoje, né, e das pesquisadoras, a gente tem a certeza de que há uma crise. E não esperem que eu aponte qualquer tipo de caminho para isso. Os economistas que dêem conta dessa tarefa. Essa tarefa não é dos historiadores. Então, não esperem isso de mim. Mas o que vocês podem esperar de mim é situar um tanto da temática racial nesse debate, né? Esse é o meu campo de debate, né? As minhas pesquisas giram em torno da questão racial e da cidadania negra no final do século XIX até meados do século XX. Esse é um contexto bastante peculiar, é um contexto do fim da escravidão no Brasil e também do fim do sistema monárquico. E eu espero convencer vocês de que isso tem a ver com o que a gente está discutindo hoje. Então, eu queria começar falando sobre o que seriam, né, como que a questão racial tem sido esquadrinhada, principalmente no campo das esquerdas no Brasil, né? Ela entrou na pauta das esquerdas. Hoje falamos sobre a Constituição de 88, mas, na verdade, ela consta na pauta das esquerdas e mesmo dos liberais, né, desde o final do século XIX, meados do século XIX. A discussão sobre as formas de combate às desigualdades socio-raciais, elas já estavam colocadas no espectro, no horizonte do liberalismo oitocentista, do século XIX. E, naquele momento, a ideia de combate às desigualdades estavam centradas como a gente viu ser dito, né, ao longo de todo o século XX. O combate às desigualdades raciais se dariam a partir do centramento do Estado em políticas públicas, principalmente naquelas que garantissem formas de cidadania escritas, né, nesse modelo liberal. E aí é fundamental que a gente pare para pensar o que na verdade, a historicidade do termo raça. Já que a gente está falando num momento de crise, né, e que todos nós aqui sabemos
que nenhum desses conceitos eles são autoexplicativos, né? Trabalho, gênero, raça, é fundamental a gente pensar de que maneira o conceito de raça ele tem mudado ao longo dessa trajetória. Obviamente que eu não vou esgotar isso hoje, eu vou pegar dois momentos para pensar sobre isso. Então, vou começar falando sobre o final do século XIX e eu quero que vocês me perdoem por algumas informações que podem lhes parecer óbvias, mas que são necessárias, já que a gente está nesse terreno movediço, né, navegando dentro de uma canoa nesse rio inquieto. Ao meu ver, ainda circula em ambientes da política e da academia brasileira uma leitura que apreendeu a raça a partir do conceito que foi construído pelo liberalismo no século XIX, especialmente pelo liberalismo que estava engajado em desmontar os sistemas escravistas no mundo atlântico. Então, naquele tempo, tanto conservadores quanto liberais convergiam acerca da urgência de um lado, controlar as mudanças, mas, de outro, também encaminhar para um desfecho do escravismo que fosse capaz de preservar um certo edifício social, né, que fosse capaz de manter as hierarquias fundadas no colonialismo e fundadas na ordem escravista. Então, por mais diferenças, e haviam muitas diferenças, entre os conservadores e os liberais, eles convergiam, eles se encontravam nessa certeza de que era importante tutelar, né, e era importante preservar algumas formas de distinção de cidadania no mundo do liberalismo. Então, ainda que os conservadores e os liberais saíssem às vias de fato, né, se estivessem em estado de guerra, a gente vai ver no mundo atlântico, né, que eles se encontravam, né, se harmonizavam, se irmanavam nessa certeza de que era importante garantir o controle sobre aquela população. E não só o controle, eu estou falando em termos policiais, culturais e tal, mas o controle acerca dos limites de cidadania, das dimensões da cidadania possível para essas frações da sociedade. Então, não por acaso, naquele momento, começou a entrar no vocabulário dos políticos brasileiros, e especialmente de políticos muito bem gabaritados, como o caso do Rui Barbosa, por exemplo, um liberal que depois se tornou um homem-chave do primeiro governo republicano, começou a entrar na gramática desses políticos um termo chamado raça emancipada, que eu chamo como uma espécie de vala comum, na qual se procurava colocar, empilhar uma série de corpos que não era uma homogeneidade tal qual estava sendo dito. Então, você chamar de raça emancipada uma grande população que, em sua maioria, já tinha conseguido a alforria, né? A escravidão acaba no Brasil com boa parte da população negra já livre da condição do cativeiro, né? Não eram mais escravizados. Apenas uma fração pequena da população negra no Brasil ainda era escravizada em 88. Mas isso não impediu, ou talvez exatamente por isso, as principais lideranças políticas da época, e especialmente os liberais, começaram a criar essa vala comum em que, dentro dessa etiqueta, dessa categoria raça emancipada, poderia haver tanto aquela pequena fração que conseguia a alforria em 88, mas também muita gente que já era liberto há várias gerações, gente negra que nasceu livre, homens de destaque, né, naquele momento. Vou falar só do Teodoro Sampaio, para dar um exemplo, né, que jamais caberia nessa categoria de raça emancipada. Enfim, houve ali uma uniformização, uma homogeneização, ou, nos termos do Edward Said, a construção de um outro. Era fundamental construir esse outro, né, que fosse possível de caber nessa vala comum, nessa categoria, e que, portanto, pudesse ser a esse outro pudesse ser estabelecido limites de cidadania, ao contrário desse outro, dessa norma que não tem cor nem raça, né, que é o branco,
né? Então, raça em geral, e dentro do que nós conhecemos nos debates da política e da academia, serve para designar populações negras. A discussão sobre branquitude e a ideia de raça como algo que se refere também a uma população branca, ela é muito recente nos nossos debates, né? Isso diz muito, né, no Brasil. Então, naquele modelo, caberia ao Estado, né, criar aquilo que eu aprendi aqui no seminário, como é que é o nome? Direitos... assistência regulada. Aprendi, está vendo? Tinha um leque de assistência regulada da época, né, até onde uma educação básica para que fosse capaz de inserir no mercado de trabalho, saúde, saneamento, formas de regulação do trabalho. Então, houve um leque ali de demandas, né, que foram incluídas como uma forma de assistência regulada pelo Estado na época, né? E esse processo, né, de construção da raça emancipada, que é uma forma de racializar esses trabalhadores, fez com que o conceito de classe, né, fosse descolado ou nunca comportasse, nunca coubesse essa parcela da população. Então, nós nos habituamos, nos debates acadêmicos e no campo da política, em falar de categorias que pareciam distintas. Trabalhadores, população negra, mulheres. Nós aprendemos a estabelecer, quando a gente fala essa categoria, a gente imaginar esse outro, né, que nunca seria justaposto uma categoria a outra. A categoria negro sempre foi justaposta, no nosso imaginário, no imaginário nacional, à pobreza. Eu me lembro uma vez dando aula, os estudantes, uma aluna falando, tinha um projeto de pesquisa sobre menor infrator, e ela repetia menor infrator, menor infrator. Eu disse assim, mas quando você fala menor infrator, quem que você imagina? Uma criança, todos nós imaginamos a mesma coisa. Uma criança negra, mal vestida, descalça e em situação de vulnerabilidade. É um termo marcadamente racializado. E foi assim, tem sido assim, tanto no campo jurídico, como no campo da política, como no campo da educação. A gente foi criando marcadores, reafirmando esses marcadores como sendo possíveis, né, sujeitos distintos na ordem social brasileira. Não fomos os únicos a fazer isso, se isso serve para amenizar, né? Não fomos os únicos. Tem uma série de estudos, e aqui queria falar só sobre uma grande referência para mim, que é os estudos do professor Thomas Holt, né, que foi um professor da Universidade de Chicago, mas também Alejandro de la Fuentes, a professora Rebecca Scott, que foram pesquisadores que cunharam, né, que trabalharam melhor com essa categoria da racialização, e todos eles se voltaram a pensar as sociedades do pós-emancipação ou do pós-abolição, né? Olhando para os Estados Unidos, para o Brasil e também para Cuba, né? Então, está longe de ser uma categoria que diz respeito só ao Brasil, né? Eu ainda poderia convencer vocês facilmente sobre o peso e sucesso desse processo de racialização no ambiente acadêmico e nas cenas políticas, fazendo eco a algumas frases que, com certeza, todo mundo já ouviu em algum momento da sua formação. Aspas, a população negra foi abandonada à própria sorte depois da abolição. Alguém aqui nunca ouviu essa frase? Alguém sendo brasileiro? Ou algo parecido a isso? O problema que reside nessa conclusão é que ela, por um lado, essa frase, por um lado, ela uniformiza, né, ela reitera essa raça emancipada, e, por outro lado, ela dá uma explicação convincente para a sobreposição entre negritude e pobreza. Mas também
dá uma conformação, é como se a gente marcasse com, sabe, aquele lápis de cor mais forte, uma fronteira, um conjunto, né, na qual negros e raça servem como uma perfeita, quase uma sobreposição, sabe, como sinônimos nas sociedades republicanas e nas sociedades do pós-abolição. Então, isso, ao meu ver, evidencia o quanto a história e a memória nacional tem configurado esses sujeitos, tanto coletivos como individuais, de modo racializado, mas também invisibilizando qualquer tipo de marcador de raça ou cor em relação a um dos não brancos. Então, todo mundo, quando vem para a palestra para discutir sobre raça, espera que se fale sobre populações negras e espera que se fale sobre populações negras pobres e espera que se fale sobre populações negras pobres em condições de vulnerabilidade e espera que se fale sobre populações negras pobres em condições de vulnerabilidade e abandonadas pelo Estado. Quer dizer, é quase dispensável as palestras, porque todo esse script já antecede, né? Ele já está colocado. Então, isso é muito útil para você considerar de que não existem nem homens, nem brancos, nem ricos, né? A invenção do outro é sempre feita de modo relacional, e ela é mais eficiente ainda quando você invisibiliza aquele que constrói o outro, né? Como já dizia Eduardo Said. Bom, mas se raça não é um termo histórico, e não é um termo que se refere só à população negra, o desafio que me deram quando eu li o título da eu topei logo, assim, né? Porque achei, poxa, que massa, estão me chamando, que ótimo, eu vou. Mas depois eu fui ler com cuidado o título de, cara, como é que eu vou falar sobre isso? Eu nem sabia que o neoliberalismo estava em crise. Eu nem sabia. Eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui e descobri que não era só eu que não sabia. Mas, assim, eu tenho que saber que o neoliberalismo está em crise e eu tenho que dar conta da questão racial nesse mundo depois da crise. Eu não sei o que vai acontecer depois da crise. Eu nem sabia. Respeitem a minha condição de neófita, de aprendiz nisso. Então, mas eu acho que eu posso colaborar na medida em que eu posso ajudar a dialogar sobre o modo como a questão racial, que hoje é chamada de questão identidade racial, ou que é colocada dentro de uma sacola ou numa nova vala comum, chamada de identitarismo, como essa categoria agora que surgiu, como ela aparece da mesma maneira que raça emancipada no momento de crise. Então, se no final do século XIX, com o mundo em desmonte, em que, assim como nós, não se sabia para onde o mundo ia, se imaginem no Brasil do século XIX, em que sempre tinha havido escravidão, sempre tinha sido a ordem monárquica, e esses sujeitos são pegos num momento de inevitável mudança. E aí, a construção da exclusão dentro de um processo de racialização se mostra como uma forma segura de navegar no caos. Bom, estamos hoje diante de uma nova crise, que eu não sei. E a discussão sobre identitarismo surge de novo como uma forma de construção dessa vala comum em relação a essas populações, agora não só populações negras, mas todos esses outros, ou todos esses que não cabem numa suposta norma, na perspectiva, né, de uma sociedade idealizada, de uma suposição de um ideal, né, a suposição dessa pessoa geral, né, que provavelmente deve ser homem, branco, hétero, enfim. Então, a insistência em invisibilizar subjetividades é, de novo, trazida à tona no momento de crise.
E, de novo, a população negra aparece como aquela que precisa ser vista como algo que traz perigo ao que nem se sabe o que está sendo construído. Então, a ideia da tutela, né, ela está muito colocada. Mas há muitas diferenças entre o mundo que temos hoje e o mundo que tínhamos no final do século XIX. Eu fiquei ouvindo o Jonas Medeiros falar, logo no primeiro dia, sobre as reconfigurações da cidadania, enquanto vivemos a pluralização dos sujeitos de direito. Então, o fato de a população negra não ser a única categoria dentre esses outros, tem muitos outros sendo inventados, talvez seja um bom caminho. Há uma pluralidade de sujeitos, né? Vocês me ensinaram isso também aqui. O problema é que, numa sociedade em que os sujeitos se tornam plurais e na qual a principal esfera pública são as redes sociais, o binômio negro-pobre não contempla mais a complexidade, tampouco cabe numa vala comum. Então, vejam, não estou querendo dizer que os negros não sejam os mais pobres na sociedade brasileira e no mundo inteiro, não é disso que se trata. Nem que essa homogeneidade não tenha utilidade para o Estado. Muito pelo contrário. É exatamente a ideia da raça grudada, a ideia de pobreza, marginalidade, negritude, que autoriza, por exemplo, a polícia a fuzilar qualquer corpo negro. Eu estava vendo essa semana, vocês devem ter visto também, a imprensa noticiando o fato de que um jovem negro foi alvejado, mais um, na periferia, dentro de casa. E a manchete do jornal, eu vou me lembrar se foi a Folha de São Paulo ou o que mais, dizia o seguinte: ele era um estudante de medicina. Ou seja, ele era um ponto fora da curva, o que tornava aquela morte um assassinato. Então, assim, só escapa dessa vala comum quando se trata de alguém que está fora da curva. Então, essa homogeneidade ainda é útil para o Estado. Mas por que as esquerdas precisam disso? E aí eu fiquei pensando, vou continuar pensando alto aqui, é que a negação da complexidade da agenda negra, que está sendo forjada nesse momento de crise do neoliberalismo, ela traz demandas e traz problemas que têm a ver não só com as questões, né, guerra cultural e tal, como aparece na mídia, mas elas dizem respeito à própria estruturação desse mundo novo, né, à própria imaginação desse mundo novo. Então, se, por um lado, há demandas tradicionais a serem alcançadas e que continuam sendo defendidas, né, dentro do espectro liberal e neoliberal, como educação, saúde, saneamento e tal, por outro lado, ganham a cena pública homens negros trans exibindo gravidez, mulheres negras com corpos não binários, crianças negras, influências defendendo o empoderamento negro. Ou seja, há várias outras formas de estar dentro dessa condição de ser negro que escapam das formas já conhecidas, tanto do Estado quanto das próprias esquerdas, de lidar com esse outro. E essa pluralidade, ela que, ao meu ver, pode ser utilizada, pode ser útil no processo de imaginação do futuro, ela também pode comprometer aquilo que é resguardado pelo liberalismo, seja ele o liberalismo do século XIX, o liberalismo do século XXI, o neoliberalismo, que é a preservação das desigualdades. Então, a menos que se imagine um mundo em que as desigualdades não estejam colocadas, as desigualdades raciais vão ser sempre o ponto de marcação das formas de imaginar um novo mundo. É por isso que assusta. É por isso que o discurso precisa ter uma nova categoria, uma nova etiqueta para colocar nesses sujeitos, como uma forma de criar laboratórios, né, e investigar todas as maneiras de apreender a experiência daqueles sujeitos dentro de uma estrutura de desigualdade, de preservação das desigualdades. Então, a reação, né, e aí a convergência da direita
Bom, sobre a direita nem precisa dizer, mas a convergência entre a direita e grupos da esquerda que continuam, né, e que insistem cada vez mais em etiquetar, né, agora com o nome de identitarismo, qualquer tipo de demanda que escape do espectro de atenção do Estado, né, é uma forma de estabelecer já, né, de colocar um consenso em torno dessa nova imaginação do mundo. Bom, tomara que eu esteja errada, né? Então, nesse sentido, acho que estamos diante de um biombo ou de uma trincheira na qual setores da esquerda tentam se esconder da complexidade da realidade do mundo negro, xingando, né? Porque identitarismo é uma palavra que entrou no vocabulário de modo pejorativo, né? Xingando sujeitos plurais que tentam se mover nos campos de batalha do neoliberalismo. E, aqui, pensando sobre esses cenários de crise, já tão bem esquadrinhados, assim, eu confesso que, depois de hoje à tarde, estou pensando que a gente está à beira do apocalipse. Assim, eu estou achando até minha fala tranquila, estou falando de uma coisa, né, não é tão grave assim, diante do que foi colocado. Talvez um dos caminhos para imaginarmos o futuro de forma crítica seja exatamente a atenção às estratégias historicamente construídas por esses sujeitos racializados para lidar com a complexidade dos seus pertencimentos culturais, que sempre foram múltiplos. Não é que esses sujeitos eram organismos simples e se tornaram organismos complexos. A questão é que essa complexidade, hoje, ela está na praça pública das redes sociais, ela está na praça pública dos espaços de poder. Ela reivindica formas de prestígio, de poder, de visibilidade que até então lhes eram inacessíveis. Então, se eu posso colaborar de alguma maneira para esse debate, é no sentido de dizer que a discussão que procura aprisionar nessa nova vala comum esses vários sujeitos sobre a etiqueta do identitarismo é um passo perigoso na construção de um mundo desigual, que quer se manter desigual. Quer seja ele uma nova versão do neoliberalismo, quer seja ele um novo um vácuo ou um espaço que se abre, mas a maneira como essa pluralidade de sujeitos cabe muito bem para entender isso, como essa pluralidade de sujeitos está atravessando a ordem neoliberal, ela deveria ser vista como uma forma de a gente construir, né, de a gente dialogar para construir um novo futuro, uma utopia, né, como foi dito antes pela minha colega, ao invés de considerá-la como uma forma de boicote ou de sabotagem, como muitas vezes é colocada, à construção de uma sociedade igualitária. Bom, é isso. Espero ter colaborado. Quero parabenizar toda a equipe do CCI, o evento brilhante, foi incrível. Agora que a gente está aqui na última mesa, podemos fazer esse fechamento em relação aos 2 dias. Eu sei que todo mundo ainda um pouco cansado agora, mas foi incrível. Espero que a gente consiga terminar à altura das mesas que nos precederam. E também agradecer demais pelo convite, pela oportunidade de fazer parte também, né, do evento. Dizer que é uma honra para mim partilhar essa mesa com o professor Cedric e também com a professora Flamínia. Muito obrigado por essa possibilidade e pela apresentação, foi incrível. Estou longe de trazer aqui, acho que questões com a profundidade das questões que você trouxe, Flamínia, mas eu acho que talvez tenha alguma conexão. Fiquei super feliz com o tema da mesa, a relação raça, direitos e perspectivas pós-neoliberais. De ontem para hoje, também pensando muito, né, como contribuir um pouco mais de perto
a partir de noções que surgiram aqui, que foram tão importantes, acho que de maneira transversal em várias falas, pensar a crise da cidadania, então quais modelos de cidadania, em que momentos. Não sei se o que eu vou trazer aqui, em grande medida, acho que até complementar ao que você trouxe agora, Vilamira, alguma coisa que se relaciona com essa maior possibilidade de um poder de autodefinição. É impossível achar alguma resposta para as questões que a gente está enfrentando aqui, mas também não sei exatamente como articular da melhor maneira possível se é uma crise da cidadania regulada, quer dizer, já passamos, então, crise da cidadania mediada ou a crise de uma cidadania multicultural, ou meramente uma crise do neoliberalismo progressista, mas vou tentar contribuir, e, para isso, eu vou ler o texto que eu enviei, também prometo não falar muito rápido, para ajudar um tanto o pessoal que fez a tradução simultânea e está terminando o evento depois de tanto trabalho. E meu texto é relativamente curto, então, assim, não desgasta demais vocês também nessa última apresentação. Né? Eu pensei, eu acho que em contribuir, claro, mencionando um conjunto de temas que eu tenho estudado, né, em particular, a gente tem estudado coletivamente isso no SEBRAP, com base em estudos sobre contrapúblicos, mas aqui eu não vou entrar nos pressupostos desses estudos, não é isso que eu vou fazer aqui. Eu acho que eles só guiaram um pouco os temas que eu vou colocar para compartilhar com vocês. Então, eu vou fazer isso de forma muito telegráfica. Eu quero partir de uma constatação que ela não é uma constatação polêmica, a constatação de que, apesar de tanta luta antirracista, apesar de conquistas institucionais e culturais importantes, no Brasil, a relação entre raça e direito, no que diz respeito à vida das pessoas negras, ela permanece muito, muito complexa, muito ambígua. Né? Há uma dificuldade ou impossibilidade mesmo de efetivação de uma imagem de uma cidadania plena pós-1988, e aqui eu não estou falando no pós-abolição, né? A gente já está falando aqui da redemocratização. E essa dificuldade, ou mesmo impossibilidade, atinge a população negra de uma forma, acho que, particularmente cruel. Eu adicionaria esta primeira constatação, uma outra, que embasa essa pesquisa que eu tenho desenvolvido, né, que é a constatação de que a persistência da injustiça racial, a persistência do racismo, tem efeitos importantes sobre as formas de ação e de auto-organização do antirracismo. É preciso reconhecer que avanços importantes foram alcançados nas últimas décadas em virtude de muita mobilização e luta por parte dos movimentos negros, como a implementação de políticas afirmativas, o reconhecimento legal do racismo como crime e a inclusão de questões raciais nas agendas públicas e educacionais. Mas muitos obstáculos ainda impedem uma aplicação verdadeiramente igualitária do direito para a população negra. E aqui talvez seria interessante começar destacando alguns desses obstáculos. Não há nada de novo, né? Só quero compartilhar isso com vocês. Nos últimos anos, políticas de cotas em universidades públicas, concursos e alguns setores privados têm representado um avanço importante na inclusão de pessoas negras em espaços de poder e formação educacional. Esses programas foram fundamentais, têm sido fundamentais, para garantir oportunidades de ascensão social, especialmente para jovens negros que, historicamente, foram excluídos de instituições de ensino superior e do mercado de trabalho formal. Apesar de apresentarem aspectos bastante positivos, tais programas ainda enfrentam resistência e, frequentemente, passam por questionamentos quanto à sua constitucionalidade e eficácia. Outro ponto que podemos destacar é que a legislação brasileira ela avançou bastante com uma pauta, que é uma pauta do movimento negro, uma pauta histórica, que é a da criminalização do racismo, e aqui vou deixar de lado discutir
as dificuldades em torno dessa pauta, né? Mas desde a Lei CAO, em 1989. E, mais recentemente, com a aprovação do crime de racismo, que se tornou imprescritível. No entanto, embora existam leis que buscam combater o racismo, muitas pessoas negras ainda enfrentam um desafio ao acessar a justiça, seja pela falta de apoio institucional, pela demora nos processos judiciais ou pelo tratamento discriminatório nas instituições jurídicas. Além disso, em muitos casos, crimes de racismo continuam sendo tipificados como mera injúria racial, uma forma de minimizar o problema e, claro, reduzir a gravidade das punições. É possível mencionar ainda a subrepresentação de pessoas negras em cargos no sistema judiciário mesmo, né, com mais um obstáculo relevante para essa história. Isso limita a diversidade de perspectivas e a compreensão de experiências racializadas no tratamento das questões legais. O sistema judiciário brasileiro ainda é majoritariamente composto por pessoas brancas, o que pode reforçar uma visão desatenta, no mínimo desatenta, né, à realidade de boa parte dos atingidos. Sem uma representação adequada, o direito tende a ignorar ou a minimizar as demandas específicas das comunidades negras. Sem dúvida, um dos aspectos mais críticos da relação entre raça e direito no Brasil diz respeito à violência policial e à criminalização das pessoas negras. A população negra é desproporcionalmente afetada pela violência policial e pelo encarceramento em massa, um fenômeno que evidencia um viés racial no sistema de justiça criminal. Esse problema, arraigado na estrutura policial e nas práticas judiciárias, reflete uma lógica racista que trata jovens negros como suspeitos em potencial, resultando em abordagens violentas, prisões arbitrárias e condenações injustas. Estes são apenas alguns pontos que poderiam indicar que a relação entre raça e direito no Brasil ainda não é favorável o suficiente para a maioria da população negra. Os obstáculos persistentes estão ligados a questões estruturais que ainda exigem reformas profundas. Não há dúvida quanto a isso, né? Eu quero deslocar a minha atenção para um outro conjunto de problemas, né? Tem aqui o que pode ser um aparente paradoxo, né? Talvez ele mereça um pouquinho nossa atenção. Ele mostra que, após um longo processo de luta e institucionalização, como eu disse no início, a população negra ela alcançou o reconhecimento formal de cidadania pelo Estado, passando a ser titular de direitos e beneficiária de diversas políticas públicas. Em teoria, isso deveria ter promovido a justiça racial no Brasil, né? Contudo, a realidade mostra que esse ideal está ainda muito distante. Mesmo com avanços antirracistas, persistem situações como a violência contra entregadores negros do iFood, discriminação em espaços como shoppings e supermercados, onde jovens são constantemente vistos como suspeitos, ou o fato alarmante de que um jovem negro é assassinado no Brasil a cada 22 minutos. Esses fatos e dados têm sido abertamente evidenciados nos últimos anos em diversas pesquisas. E eu não queria trazer muitas referências aqui. Eu vou citar pelo menos uma. O livro que foi agora saiu em livro, recentemente publicado, do Paulo Ramos, né, lá do SEBRAP também, do Afro. Saiu o livro dele, Gramática Negra contra a Violência de Estado, da discriminação racial ao genocídio negro, 1978 e 2018. Eu participei da banca, já tinha me impactado bastante a tese, né, agora em livro, porque o livro ele descreve muito bem essa situação que parece paradoxal, né, em que uma trajetória de conquistas significativas do ativismo antirracista é acompanhada pelo aumento brutal da violência racial nas últimas décadas. É possível, sim, avaliar essa situação paradoxal em diferentes termos. Talvez possamos vê-lo como disputas de hegemonia.
a escalada da violência racial pode ser interpretada como uma reação ao fortalecimento das demandas por igualdade e reconhecimento dos últimos anos. À medida que os movimentos negros e antirracistas ampliam a sua visibilidade e conquistam avanços, setores conservadores da sociedade intensificam práticas discriminatórias e violentas, buscando manter privilégios históricos. Essa resistência à mudança se expressa tanto em formas explícitas de violência, quanto em manifestações mais sutis, né, como o discurso de negação do racismo, que ainda existe bastante no Brasil, e a deslegitimação de qualquer tipo de política de reparação em relação a isso, ao racismo. As conquistas democráticas no campo dos direitos e da cidadania precisam transcender o âmbito formal das leis e políticas públicas, enraizando-se profundamente, talvez, num ethos democrático da nossa própria cultura política. Talvez. Né? Isso significaria que, para uma democracia efetiva, plena, seria indispensável enfrentar e transformar práticas discriminatórias e preconceituosas que permeiam a experiência cotidiana e que, muitas vezes, passam despercebidas por se tornarem naturalizadas na rotina social. Esse desafio implica não apenas em reconhecer essas práticas, mas em criar condições para que elas sejam continuamente desnaturalizadas e combatidas. A compreensão crítica dessas dinâmicas permitiria identificar e valorizar as formas de resistência que emergem também no cotidiano, entender as estratégias sutis e persistentes por meio das quais a população negra ressignifica, na verdade, é obrigada a ressignificar, a despeito das mudanças institucionais, ressignificar experiências, confrontar opressões e ampliar cotidianamente a gramática da luta antirracista. Certamente, a própria população negra tem encontrado meios de transformar essa situação de injustiça. É inegável que o movimento negro, historicamente, buscou alternativas de resistência e enfrentamento às diversas formas de opressão racial e de opressão de gênero, quando a gente também olha para o movimento de mulheres negras. Ainda que a população enfrente situações de profunda injustiça, é importante olhar para um outro processo, para um outro momento de toda essa experiência, né? De que maneiras são encontrados meios para transformar essa realidade. O movimento negro, e aí, de novo, com destaque para o movimento de mulheres negras, sempre foi um espaço de produção de alternativas criativas, às vezes resilientes, de resistência. Mais do que responder às formas de opressão impostas, essas iniciativas têm construído novas perspectivas de organização social e política, desafiando as hierarquias raciais, de gênero e de classe, né, que estruturam a sociedade brasileira. O protagonismo das mulheres negras, em particular, demonstra como a luta por justiça social se torna ainda mais potente quando articulada a partir de múltiplas interseccionalidades. Acho que não é à toa que essa questão tem perpassado o nosso vocabulário e a perspectiva crítica nos últimos tempos. Mas isso, então, vai deslocando o centro de resistência antirracista. As periferias urbanas brasileiras também têm sido objeto de muita investigação, muita pesquisa, porque elas têm desempenhado um papel crucial na construção de alternativas antirracistas, que questionam e ampliam os limites do Estado e das políticas públicas até então empregadas. O cotidiano dessas periferias é marcado por um enfrentamento direto a desigualdades estruturais, à violência urbana e ao racismo institucional. Nesse contexto, o que temos visto nessas pesquisas? Né? Moradores e lideranças locais transformando o território periférico em espaço de resistência e de reivindicação. Ao enfrentar a exclusão das políticas estatais e a brutalidade policial, por exemplo, comunidades periféricas constroem redes de solidariedade que desafiam o abandono histórico, propondo respostas que valorizam a vida negra e denunciam o racismo que molda a violência urbana e a precarização nesses territórios. Mas há mais sendo mostrado nessas pesquisas.
Vemos economias informais e alternativas profundamente enraizadas nas periferias, e aqui o termo informal é porque realmente não tinha outro para substituir. Eu falei economias informais, já olhei aqui para o Álvaro, mas, enfim, é isso, Álvaro, vamos enriquecer isso aqui. Tem contribuído, então, para fortalecer também estratégias de sobrevivência, de emancipação econômica, frente a exclusões do mercado formal de trabalho, né? Negócios locais, feiras comunitárias, serviços autônomos, produções culturais. Elas não apenas geram renda, mas também promovem práticas de cooperação e de autonomia. Essas economias periféricas têm papel central na luta antirracista, pois questionam modelos econômicos que perpetuam a desigualdade racial e colocam em evidência a capacidade criativa e organizacional das comunidades negras e periféricas em transformar o contexto de exclusão em iniciativas de resistência. A atuação de coletivos periféricos e manifestações culturais tem sido igualmente fundamentais nesse deslocamento antirracista. Movimentos como o hip-hop, o rap, o samba, os saraus poéticos, eles transformam as periferias em polos de resistência cultural e política. Esses coletivos articulam lutas contra o racismo, a violência urbana e o apagamento dessas narrativas periféricas, promovendo visibilidade e pertencimento. Batalhas de rima, eventos culturais em espaços públicos têm criado ambientes de reflexão e de empoderamento, nos quais a juventude negra encontra ferramentas para contestar estereótipos e denunciar a desigualdade racial. Eu acho que a periferia tem se afirmado como um território de produção de novos imaginários sociais e de construção de alternativas que fortalecem a luta antirracista. E aqui, enfim, poderíamos discutir a relação entre a perspectiva antirracista e o que seriam essas expressões marginais. E aqui eu penso no trabalho do Mário Medeiros, também pesquisador lá do SEBRAP, do Messila, que tem tratado muito essa tensão entre literatura negra e literatura marginal, como elas, né, em muitos momentos, convergem e como, em muitos momentos, elas divergem. Poderia dar outros exemplos aqui, né? Música, e aqui é um exemplo que vai para além do meu interesse de pesquisa, né? Música produzida por jovens mulheres negras e periféricas com pautas que são antirracistas, feministas, LGBTQIA+, quer dizer, elas são pautas muito plurais, como acabou de ser destacado aqui. Eu acho que são exemplos poderosos, poderiam dar mais exemplos, né? Criam narrativas, afirmam identidades que são marginalizadas e plurais, promovem autoestima, fortalecem redes de solidariedade, etc., etc. Então, há muita potência quando a gente desloca esse centro de ação antirracista. E esse ponto também reforça uma outra questão, que já foi tratada aqui em outras mesas, mas que eu acho que talvez possa, ao menos, sublinhar, né? Porque também permite apontar para um sentido mais, digamos, positivo da internet e das redes sociais, né? Porque nada disso teria acontecido sem a internet, sem as redes sociais. Essas mulheres que hoje são cantoras, ativistas, são autoras, que elas não só cantam música dos outros, hoje em dia elas compõem, né? Elas só fizeram isso porque elas criaram possibilidades, né? E eu acho que também o interesse de pesquisas atuais acerca do cyberativismo de jovens mulheres negras. Eu acho que isso é importante. Essas publicações mostram, então, que a internet, as redes sociais, elas foram apropriadas pelo feminismo negro de jovens ativistas, porque ofereceram uma plataforma para expressar vozes historicamente marginalizadas, construir comunidades de resistência e amplificar pautas que, muitas vezes, eram invisibilizadas nos espaços tradicionais. Então, há uma literatura grande sobre isso, né? O uso delas, por que usaram essas redes, Twitter, Instagram, YouTube, para falar das suas experiências, denunciar o racismo, o sexismo, construir narrativas próprias, essa ideia de autodefinição, acho que é potente também, rompendo com a mediação de instituições que frequentemente as ignoravam.
entre outros aspectos. E aqui eu estou pulando, eu achei que o texto estava muito mais... Estava bem curto, mas eu vou pular um pedaço aqui para eu acabar no tempo. Tá? E também o fato de que tudo isso, esse deslocamento, esse descentramento dessas lutas, elas podem ser entendidas como resistências mais informais, né? Resistência informal de movimentos sociais, entendidas aqui como formas de ação coletiva que não se enquadram nas estruturas formais ou institucionais típicas, como partidos políticos, sindicatos, né, etc. Em vez, trata-se de estratégias que emergem de outras práticas cotidianas, outras formas de redes de solidariedade, modos alternativos de organização social. Mas, para terminar, e aqui eu estou terminando mesmo, só queria mencionar outros 2 pontos, muito rapidamente, né? Acho que 2 casos importantes que são efeito desse deslocamento. Eu acho que esses 2 casos atualizam, por assim dizer, a tensão entre essas dimensões institucionais das lutas antirracistas e esse deslocamento na formação de lutas que se afastam, né, desse centro institucional das lutas anteriores na formação dos contrapúblicos negros. E aí é um exemplo interessante que eu tenho começado a dar atenção para ele, e acho que tem casos que a gente pode estudar olhando para a Coalizão Negra por Direitos. Trata-se de uma organização brasileira composta por mais de 200 entidades do movimento negro, que foi criada em 2019, e ela une diferentes setores da sociedade civil, que incluem coletivos, ONGs, movimentos sociais, organizações religiosas, entidades culturais, né? Ela tem um papel de destaque no atual governo, no governo Lula, atualmente, mas ela tem capilaridade em governos estaduais e municipais. Ela tem um grande poder de institucionalização e inserção no Estado. E ela está cumprindo um papel muito importante nesse período pós-governo Bolsonaro. Eu não pretendo retomar as principais atuações dos últimos anos, mas incluem promoções de políticas públicas, importante atuação no âmbito jurídico, em luta pelos direitos humanos, conexão com organizações internacionais. Então, quando a gente fala de movimento negro hoje, é impossível não pensar na força da Coalizão Negra por Direitos. Mas eu quero me limitar só a dizer o seguinte: alguns movimentos negros periféricos e organizações locais já têm feito críticas e têm embatido a própria Coalizão Negra por Direitos, geralmente relacionados a formas como a coalizão articula suas ações, né, como representa a diversidade das lutas negras no Brasil. Essas críticas variam em intensidade e foco, mas costumam girar em torno de questões como a centralização, o protagonismo institucional, a representatividade e as prioridades políticas da coalizão. Alguns desses movimentos apontam que a coalizão, ao reunir grandes organizações e lideranças nacionais, acaba centralizando o protagonismo em detrimento de ações e vozes locais. Há preocupações de que as demandas de grupos de base, sobretudo das periferias, não recebam a mesma atenção ou sejam secundarizadas em agendas mais amplas e institucionalizadas. Embora a coalizão seja composta por diversas organizações, algumas críticas sugerem que nem sempre reflete plenamente as vivências e demandas específicas das comunidades negras periféricas. E o último ponto, mas isso é bem rápido mesmo. O último ponto, para pegar o último aspecto desse deslocamento, que é muito atual, mas eu acho que a gente tem que olhar para isso com seriedade e conseguir pesquisar. Isso é o que a gente pretende, né? A gente tem tentado fazer isso no SEBRAP nos últimos anos, aproveitando pesquisas, inclusive, né, as pesquisas da Camila, do Jonas, já sobre as direitas, tem a ver com o desafio de diagnosticar esse conjunto de tensões, a emergência de grupos conservadores atuais, né, do movimento negro, que priorizam uma agenda baseada na moralidade religiosa ou familiar, mas rejeitando questões que vêm do feminismo negro, rejeitando as pautas LGBTQIA+, rejeitando os debates sobre gênero. Um exemplo paradigmático é aquele do Sérgio Camargo e dos seguidores, né, do Sérgio Camargo, que ele foi o presidente da Fundação Cultural Palmares no governo Bolsonaro.
Sua gestão foi marcada por muitas controvérsias devido a declarações e ações que frequentemente iam contra pautas históricas do movimento negro e as finalidades da própria fundação, que deveria promover a cultura afro-brasileira e combater o racismo. E o Sérgio Camargo teve milhares de adesões de pessoas negras na esteira das críticas às cotas raciais e às ações afirmativas, alegando que essas reforçariam divisões raciais, que elas adotariam antes um vitimismo, porque ele encampa um amplo movimento antivitimista, e que isso seria incompatível com uma visão meritocrática e liberal da sociedade. E último parágrafo. Essa reação conservadora evidencia a pluralidade dentro do movimento negro, demonstrando que o movimento negro não é homogêneo, né? Evidentemente não, é cheio de tensões, e que abriga essas tensões e divergências ideológicas que são significativas, precisam ser bem compreendidas. Diferentes interpretações de raça, classe e identidade, né, nesses movimentos conservadores têm gerado conflitos internos, especialmente quando setores conservadores absorvem e promovem temas do neoliberalismo, como a meritocracia, em detrimento das análises sobre estruturas de desigualdade e racismo. Essa adesão a narrativas neoliberais, né, e o casamento com pautas conservadoras tem tornado mais complexa a emergência de contrapúblicos negros na esfera pública brasileira. Desculpa pela fala prolongada aqui ao final, e agradeço a todo mundo. Bom, queria agradecer muito aos professores Cedric, Vlamira e Hurion pelas falas, por terem aceito, né, o nosso convite. Eu sou a Luciana Morgado, sou assessora da diretoria de pesquisa no CCI-SEBRAP. E a fala, especialmente da professora Vlamira e do Hurion, né, que mais nossa mesmo, né, me fez pensar muita coisa, né, especialmente a nossa formação de um lugar de você de acúmulo de riqueza, né? Então acho que esse nosso passado, ele no presente ele reverbera até hoje entre nós. E eu vejo, pensando na manifestação do racismo, né, nos Estados Unidos e no Brasil, tem uma diferença que eu acho que tem muito a ver com essa desigualdade, né? Lá você podem te matar como George Floyd, você comprando alguma coisa, e aqui muitas vezes você é impedido de comprar, né? Você não consegue ter esse acesso. Então isso tendo a achar que essa nossa desigualdade ela reverbera na manifestação do racismo também. E eu queria perguntar, né, para a Vlamira e para o Hurion também, como que a gente pode mobilizar, tendo em vista que assim o racismo ele tem várias consequências, né, para a população negra e não negra também, como a violência urbana, dentre outras coisas. Mas quando há políticas de reparação ou de redistribuição, é aquela loucura, né, até que o professor Álvaro mencionou agora, e ontem a professora Cristina Reis também mencionou isso, né? Então a gente está sempre empacado ali, o nosso desenvolvimento não acontece, social, socioeconômico. E aí uma pergunta como que a gente pensa agora imaginação crítica, né? Ficar imaginando como seria em um outro contexto, né? Se seria o caso, de repente, trazer formas ancestrais de vivências, se isso seria uma possibilidade, né, tendo visto Bem Viver na América Latina e outras formas africanas também que já existiram e possam ser uma possibilidade, pensando um futuro progressista, no caso, né, que não é tão visível, mas, enfim, essa é a pergunta. Obrigada. Bom, muitíssimo obrigado pela mesa. Eu vou tentar ser bem breve, fazer duas perguntas. Uma é mais diretamente para a Vlamira. Eu não sei, achei muito sugestivo que você compare esses dois períodos, final do século XIX e hoje, e aí tentando juntar um pouco com as coisas que o Hurion trouxe, se poderíamos dizer que, na mesma medida em que tivemos um recrudescimento dos discursos racistas depois da abolição da escravidão, já que a desigualdade já não estava mais garantida pelo direito, ou seja, ela tinha que ser reconstruída no cotidiano, de alguma maneira. Portanto, o recrudescimento do discurso racista como uma forma de reestabilizar
a desigualdade racial, e que hoje o paralelo seria a violência bruta, como uma forma de reestabelecer a desigualdade minimamente abalada pelas políticas de cidadania, pelas políticas de mais igualdade, etc. Se você veria sentido em fazer um paralelo dessa natureza. E, para a mesa como um todo, eu só queria... Bom, nas falas apareceram isso, mas eu gostaria que se pudessem comentar um pouco... Quer dizer, quando falamos de um momento pós-neoliberal, nós estamos falando também num momento de constituição de uma subjetividade diferente, né, de uma subjetivação diferente. E aí, acho que o exemplo da Coalizão Negra por Direitos, insistindo no autocuidado, no cuidado mútuo, na solidariedade, seria o marco de um discurso pós-liberal contra o discurso de Sérgio Camargo e outros. Eu acho que agora, nessa Semana da Consciência Negra, nas redes de direitos, estavam plenas de discursos contra a consciência negra, o discurso do Dia da Consciência Negra como um dia da destruição do sujeito negro, o sujeito que não pode existir porque ele está sendo tutelado pelo Estado, porque a esquerda está o tratando de maneira paternalista, etc. Portanto, esse discurso neoliberal, inclusive da direita autoritária, ele tem um poder de construção, inclusive de um sujeito negro. Então, enfim, em que medida que construir um momento pós-liberal significaria, de alguma maneira, disputar essa subjetividade, esses processos de subjetivação? Sei que a pergunta é, digamos, longa na resposta, mas, enfim, acho que tinha que tratar isso em termos de subjetivação. Acho que seria um pouco a mensagem. Obrigado, gente. Foi da hora mesmo. Fazer uma pergunta serve para os três. É um negócio assim, uma pergunta quase de linguagem, porque a gente está falando de raça e direitos. A pergunta o uso da palavra direitos aplicado às mais variadas coisas, ela não complica a maneira da gente pensar exatamente esse futuro pós-neoliberal? Vou dar um exemplo. O direito de andar no shopping, ou o direito de consumir, ou o direito de entrar no mercado e não ser seguido e assessores, ou o direito de sorrir, ou o direito de ser feliz, ou o direito à memória. Tem um uso, sobretudo nas redes, da palavra direito, num sentido que é desligado daquilo que a gente pensava, o direito como a educação, o direito à moradia, o direito como aquilo que o Húrin falou no começo, o mesmo Vlamira, a se tornar um cidadão e ter direito a ser beneficiário do Estado, o direito a votar e ser votado, os direitos políticos. O direito virou uma palavra tão genérica, um pouco como a informalidade, talvez, e se isso não coloca uma dificuldade para a gente pensar a plataforma política propriamente. O que a gente está pensando? Quando a gente vai fazer a demanda e a gente está pensando em direitos, se o direito de não ser seguido, de entrar no mercado e não ser seguido é igual ao direito, sei lá, à educação, ou à moradia, ou a votar e ser votado, eu não sei muito como é que a gente vai fazer a comunicação, manja. A minha pergunta é meio simples, mas é essa. Eu fico vendo e falo, mano... Obrigada pelas apresentações. Para o Húrin, eu queria comentar um pouco que talvez a contextualização do nascimento da Coalizão Negra fosse decisivo para a interpretação dela, que basicamente ela surge contra a extrema-direita. Ela surge quando o Bolsonaro ascende. Então, eu acho que deslocar ou descontextualizar isso meio que perde o próprio sentido da frente da coalizão. A outra, quando você faz a interpretação das queixas, né, dos conflitos internos, eu acho que é um tipo de crítica meio que padrão quando você tem instituições de mediação, de representação. É quase que, né, os partidos sempre tem uma discussão, se está distante das bases, enfim. Eu acho que tem alguns tipos de comentários que eles não são específicos da coalizão, né? Eles, na verdade, são estruturantes de qualquer tipo de organização representativa, né? Mesmo que ela esteja dentro daquele conceito que eu gosto que o Adrian desenvolveu do pluralismo da representação. Sempre vai ter isso, digamos, quase como uma gramática, né, dos conflitos de representação. Eu também gostei muito que a Vlamira tenha colocado a gente nos reportado ao século XIX e ter feito esse exercício,
né, de pensarmos como que a linguagem racial ela pode ser mobilizada em contextos de crise e o que isso pode significar. Eu acho que esse exercício, Vlamira, foi muito legal, assim, da gente pensar esses contextos, né, de ruptura, enfim, de imaginação futura. Cédric, eu fiquei, desculpe se perguntar isso, apesar de você ter feito uma exposição ótima, que é um pouco que a gente tem muita curiosidade aqui desde o Brasil, né, da América do Sul, é entender um pouco esse deslocamento do voto e da participação, né, da população negra e latina, principalmente masculina, né, nesse contexto da disputa das últimas eleições, né, presidenciais nos Estados Unidos. Então, como que esses fenômenos, se eles reverberam, né, esses fenômenos de catástrofe, da própria situação dos negros pós-Katrina e tudo que isso gerou em termos de crítica ao neoliberalismo, como você vê, tendo todo esse percurso, ainda assim haver, digamos assim, uma certa adesão, não estou dizendo que é toda a população negra, mas uma parte dela ao candidato de extrema-direita. Sure. I just wanted. Can everyone hear me? Can you hear me? Yeah. Bom, gostaria de responder a última pergunta, porque a pergunta sobre Trump, né, esse retorno do Trump, parece que foi isso. Bom, vocês todos derrubaram o Bolsonaro, mas daí ele foi reeleito nos Estados Unidos, né? Basicamente isso. Bom, é um pouco de um processo quando a gente pensa aqui nas últimas semanas do que nós tivemos, talvez tenha ganho votos dos negros, homens negros, dos latinos, e até mais forte do que ele tinha em 2016. E o que nós vemos no voto dos homens negros, nós vemos que há uma necessidade de ver um lado mais específico de cada um. Os números são muito mais altos quando a gente pensa nos negros que vieram do Caribe ou de outras partes da África. Eles acabam tendo a mesma posição da primeira geração de imigrantes aos Estados Unidos. E o que ainda tem muita fé nessa maneira do americano de ver, diferente de outras partes do mundo, os Estados Unidos trazem oportunidades ilimitadas para todos. Então, aqueles que apoiam o Trump imaginam que eles são empreendedores, pessoas que estão ali prontos para se tornarem milionários, e agora é um momento desconfortável de não serem esses milionários. Então, muitos veem e gostam desse discurso do Trump de Make America Great Again. Eles gostam desse argumento sobre as tarifas em relação à importação chinesa, e eu acredito que também são animados pela ideia da deportação de 11 milhões de americanos sem documentação. Então, ali a racionalidade vem aí, é frustrante, mas me mostra que é uma evidência da complexidade da população negra nos Estados Unidos. E segunda, terceira e quarta geração, que chegam ali às gerações anteriores de escravidão e do período de Jim Crow, que também são mais céticos em relação à política americana e veem tudo isso de maneira mais pragmática em relação àquelas situações que chegaram a eles. E me parece que o Trump teve sucesso em mobilizar esse ressentimento de outros tipos de grupo, onde ele entrou ali num posto de insatisfação dos trabalhadores, de uma parte ali do Rust Belt, e que nós temos ali esses programas, os dois partidos que não levam em consideração as preocupações das pessoas que lidam com esse tipo de problema sem trabalho e também lidam
lidando com os problemas tecnológicos e de empregabilidade em vários setores. Então, ele tenta tirar vantagem disso de várias maneiras, mas eu percebo que eles veem essa retórica misógina dos direitos trans, xenofobia. Então, é o racismo à moda antiga mesmo, em relação até aos imigrantes haitianos e que estavam ali comendo gatos e cachorros na cidade de Springfield, no estado de Ohio. É incrível ver isso, mas nós percebemos que isso não foi nem colocado em contexto onde muitos americanos vivem em comunidades muito homogêneas, então eles não têm ali negros nas suas comunidades, eles não têm muita interação fora da sua comunidade. Então, eu acredito que, nesse sentido, a campanha dele teve muito sucesso, mas, por trás de tudo isso, o que mostra que houve uma baixa quantidade de pessoas irem votar, como nós tivemos com Joe Biden, 6 milhões de votos a menos que ele. Então, em locais onde tínhamos a capacidade de bater o Trump, nós não tivemos as pessoas aparecendo para votar, não simplesmente aquelas pessoas que não estavam interessadas, mas aqueles alienados mesmo, não entenderam que essas ações iriam fazer diferente num país onde há oligarquia, onde nós não estamos falando de uma democracia clara, que há tantos bilionários que contribuem e contribuíram para essas últimas eleições. E último ponto, só para mostrar as extremidades aqui do contexto americano, em 2020, no ano do protesto do George Floyd, o Jeff Bezos, o líder da Amazon, o cara mais rico do mundo, ele tinha dinheiro suficiente que ele poderia dar para cada funcionário da Amazon um aumento de $100 mil. Isso seria 1,6 milhões de funcionários. Ele poderia dar a todos eles um aumento de $100 mil, ou $1.000, desculpe. E a igualdade que nós vemos hoje nos Estados Unidos é algo que nós vimos quando nós vimos isso no final do século com John Crow. Então, nós vemos que os americanos não percebem isso e não conseguem entender isso e não veem uma maneira de seguir adiante para lidar com isso. Então, um pedido para que haja uma deportação em massa, aumento de tarifas. Então, eles, até mesmo em relação aos economistas mais conservadores, e a conclusão será uma maneira efetiva de lidar com os problemas existentes no país hoje. Prometo, Camila, que eu vou ser bem breve. Bom, a gente poderia ficar conversando muito tempo aqui, mas estamos em cima da hora. Em relação às tradições, né, aos saberes ancestrais. Olha, muito sinceramente, se isso funcionasse, Salvador seria o paraíso racial. Porque a ideia da ancestralidade negra, das tradições negras, da convivência, e ir na igreja do Rosário dos Pretos e tem uma missa em que entram irmãos negros e o candomblé dentro da Igreja Católica. Isso acontece na Bahia desde a década de 30. Né? Sim, Dorival Caymmi era criança e isso já estava colocado no repertório baiano, entendeu? Antônio Carlos Magalhães deitou e rolou em cima disso. E a Bahia é o estado que mais mata negros no país. Salvador é a cidade em que mais morre negro por dia. Então, assim, eu não tenho razões empíricas, eu não tenho motivos para achar que esse seja um caminho. Eu acho que isso tem sido muito usado como uma forma de conciliação, né, de sublimação, na verdade, da crueldade do racismo. Né? E, assim, sendo da Bahia, eu posso dizer isso sem problema nenhum. É a cidade mais perigosa para quem é negro. É maravilhosa para ir visitar turista, recomendo muitíssimo. Minha cidade é linda, né? Mas, assim, é a cidade que mais mata negros no Brasil. Ponto. E é a cidade onde muita gente acha que vai chegar lá e reencontrar a África.
A ancestralidade é o que não falta lá. Tem demais. Eu preferia apontar em outras direções, né, que são dadas pelo afrofuturismo, sei lá, formas de subversão da ordem, né, e não aquilo que já está posto dentro das tradições. Em relação à coisa da violência como uma forma de reiterar a desigualdade, desde sempre, né? Não é à toa que a polícia foi reconstituída como corporação no final do século XIX, depois, no período Vargas. Pega os estudos sobre os momentos em que a polícia foi reconfigurada, a estrutura da polícia, a definição dos seus objetivos, os espaços onde ela vai trabalhar, foram todos momentos de crise em que era preciso reiterar as desigualdades raciais. A questão racial ela está no âmago da construção da desigualdade no Brasil. Né? Então, assim, ela é central, ela está na espinha dorsal da Constituição, da estruturação da desigualdade no Brasil. E aí pode ser pós-neoliberalismo, neoliberalismo ou liberalismo. A gente está falando do liberalismo. Isso está escrito no liberalismo que cruza o Brasil desde o século XVIII até o século XXI, seja ele liberalismo, neoliberalismo ou pós-liberalismo. Bom, posso estar completamente equivocada nas leituras acerca disso, mas, olhando do meu campo de estudos, é aí que a gente vê como a violência ela vai cruzar todas essas formas como uma maneira de marcar desigualdade, porque existe ordem liberal sem ter marcação de desigualdades. A gente teria que inventar um outro mundo sem desigualdades para que a violência, para que o racismo acabasse. São intrínsecos, né? Eu acho. Em relação à questão dos direitos, né, que Fernando fala, eu acho que hoje o leque, né, do cardápio de direitos que, principalmente a juventude negra, quer acessar, é esse leque de cardápios que lhe quer ser negado dentro do neoliberalismo, que é o palco, que é a cena, que é a possibilidade de transitar em todos os lugares, de se vestir de todas as maneiras, de transitar entre os gêneros, de ocupar espaços que até então são colocados. Eles estão ultrapassando a linha dos direitos que foi assumido pela própria esquerda como direitos que deveriam ser assegurados à população negra. Ninguém está mais interessado só em uma pauta que consiga falar sobre educação, saúde, saneamento né, e o básico. Não existe mais cesta básica que caiba para a demanda de direitos dessa população, principalmente para a juventude. E é isso que está quebrando a coisa. Né? Como é que lida com isso? Eu acho que isso é extremamente criativo. Mas, para nós que imaginamos um mundo sem esse tipo de hierarquia. Mas ela, com certeza, eu não sou otimista, né? Vou sair menos otimista ainda depois hoje, mas eu acho que, se for para pensar entre algo mais apocalíptico, a maneira como tendem a convergir à direita e seguidores da esquerda, no sentido de construção da exclusão, tendo como alvo esse outro, os identitários, desenha para a gente um mundo muito menos otimista. Então, seremos mais velhos, mais pobres e mais segregacionistas. Luciana, eu também, viu? É por aí mesmo. A resposta dela acho que foi maravilhosa. Vou passar para as outras, porque o tempo é curto. Fernando, eu acho que é isso. Quando você pega discursos, entrevistas dessas jovens, desses jovens, basicamente o que elas estão dizendo a minha experiência não cabe mais naquilo que estava lá. Né? Não só aquilo que estava lá não está olhando mais para mim, ou não olhou o suficiente para mim. É que a minha vida é muito mais do que aquilo que estava posto ali. Nós descobrimos que somos muito mais. E não cabe mais, isso tem que mudar. E o direito é isso mesmo, vidas negras importam. Direito é vida? É direito à vida?
A vida, exatamente. Claro que aí tem educação, saúde, moradia, está tudo lá na pauta deles também. Mas eu acho que essa amplitude faz parte mesmo a impressão que você tem, eu acho que é correta, e eu corroboro o fato de que eu acho que isso amplia e potencializa os discursos nesse momento. E aí juntar também estrategicamente a resposta ao Sérgio, Flávia, e agradecer demais pelas perguntas, porque eu acho... Claro, a ideia, enfim, era tudo muito rápido. Aí tem um histórico da coalizão que ela é fundamental e, na verdade, é uma das experiências mais importantes e significativas na atualidade, quando a gente está falando sobre a atuação de movimentos negros, movimentos bem organizados. Então, é impressionante, e, ao mesmo tempo, é bastante plural. Eu só não sei... E aí, claro, concordo que, por um lado, tem essa possibilidade de entender na chave de um conflito de representação, na gramática dos conflitos de representação, então tem uma questão estruturante, mas não era o que estávamos buscando, não é o que estamos buscando olhando esse processo. Eu acho que é um processo. A coalizão ela tem um momento que é de diagnóstico, um momento em que momento ela está no meio do caminho. Então, ela pega uma parte dessa nova subjetivação. Essa nova subjetivação emerge naquele momento, é bastante plural, e ela também se engata num momento mais, digamos, institucional. Então, ela pega os dois momentos. Então, esse conflito não é só um conflito de representação qualquer, tem a ver com essa nova subjetivação, que está na base da vida da coalizão. A coalizão, a substância da coalizão é essa pluralidade e esse momento novo que está na base da coalizão. Só que ela é fundamental nesse processo de reengate e de reconstrução. E tem um papel decisivo agora, né, no governo, sobretudo, e nos governos. E aí essa tensão, acho que não é só uma tensão estruturante da gramática da representação, mas pode ser também, eu teria que compreender melhor isso, mas eu acho que é uma dificuldade adicional, porque ela está tensionando a partir de uma nova subjetivação. É isso que também está tensionando esse novo lugar. Mas, enfim, é tudo muito rápido, mas agradeço imensamente pelas perguntas. Bom, gente, então, com muita satisfação que a gente chega ao final desses 2 dias. Acho que as discussões foram excelentes. Agradeço a todo mundo, né, todos os convidados, aos tradutores, a nossa equipe, né, que preparou o evento. Palmas para todo mundo. E agora já deixo o convite para a edição do ano que vem, não é mesmo? Então, obrigada, gente, pela presença e boa noite. Tchau, tchau, Cedric. Bye, bye, Cedric.